Olá a todos, bem-vindos à aula de processamento de imagem, de modelos generativos multimodais. E hoje nós vamos discutir técnicas avançadas de modelos generativos usando Denoising Diffusion Probabilistic Models e Score Functions. E vamos concentrar em modelos efetivos, né, que fazem a geração de imagens de uma maneira completa, né? Então, a gente vai falar aqui, né, de amostragem específica e efetiva, né, no contexto geral, né, incluindo todos os aspectos envolvidos no modelo generativo. E aí, com isso, nós vamos ter que primeiro responder essa pergunta, que é o que faz um bom modelo generativo, né? Quais são os aspectos importantes de um bom modelo generativo? E, para isso, a gente pode pensar nesse chamado, né, trilema, né, do aprendizado e dos modelos generativos, né? Porque o que seria desejável num bom modelo generativo é, por um lado, como é um modelo generativo, produzir amostras de alta qualidade, né? Mas produzir amostras de alta qualidade a partir, né, de um treinamento que está modelando uma distribuição de dados, né, complexa, né, e esse treinamento vai conseguir caracterizar essa distribuição, né, de maneira efetiva e completa, né, com uma ampla cobertura e diversidade a partir das amostras usadas no treinamento, né? E, na prática, a gente quer que o processo de amostragem seja muito rápido também, né? Então, esse aqui seria esse trilema, né, dos modelos generativos, né, de aprendizagem, né? E aí a gente vê que, até agora, a gente não tem nenhum modelo generativo que satisfaça essas três condições, né, simultaneamente, né? A gente viu aqui que esses modelos baseados em verossimilhança, né, como os autocodificadores variacionais e os fluxos de normalização, né, eles têm uma boa cobertura, né, da distribuição de probabilidade a partir dos dados, né, permitem uma grande diversidade, né, da modelagem, né, de conjunto de classes de dados, né? Mas exatamente porque eles são baseados em princípios fundamentais, né, de probabilidade estatística, né? Mas e também eles têm uma maneira de fazer a amostragem que é razoavelmente eficiente, né? Mas, por outro lado, como esses modelos baseados em verossimilhança são aproximações ou simplificações, né, do que a gente seria o ideal para uma série de questões, né, que a gente viu aqui no curso antes, né, os modelos, as amostras que eles produzem não têm uma qualidade muito alta, né? A gente viu que modelos gerados pelos autocodificadores variacionais são um pouco borrados e assim por diante, né? Por outro lado, né, a gente tem, né, as GANs, né, as redes generativas adversariais, né, que produzem amostras de alta qualidade, né? Mas e também fazem isso com uma eficiência boa, né? Produzem as amostras de uma maneira eficiente, né? Mas, por outro lado, né, a gente viu também que, exatamente por usar esse treinamento adversarial, né, as GANs não garantem uma boa cobertura, né, das distribuições e pode ter colapso de modo e uma série de outras questões que você tem que contornar e por isso cria uma grande limitação com elas, né? Apesar de ter alta qualidade, elas conseguem modelar uma variedade limitada, né, de conjuntos de dados, como faces e outras coisas assim, mas assim, você não consegue ter essa cobertura mais ampla possível, né, de qualquer distribuição que você deseje, né? E nós vimos agora, ultimamente, né, nessa última parte, né, esses modelos baseados em difusão, né, os Denoising Diffusion Models, né? E esses modelos baseados em Diffusion Models, né, eles produzem amostras de alta qualidade
né, e tem uma cobertura muito grande, né, do espaço, né, de distribuição de probabilidade de dados, né, dos mais genéricos possíveis, né? Mas, por outro lado, a gente viu que o processo de difusão, né, você tem o fluxo de difusão, né, que você tem que inserir, né, o ruído, né, gradativamente, né, e isso tem que ser feito de maneira muito cuidadosa, e a quantidade de ruído que você insere em cada passo ela é pequena, e para você fazer esse mapeamento, né, usando o fluxo de difusão, né, do espaço dos dados para o espaço latente, né, você precisa de muitas iterações ali, né? Então essas muitas iterações tipicamente é da ordem de milhares, né? 1000 avaliações, né? Que você tem que fazer, né? Para inserir o ruído, depois retirar o ruído. E aí, como consequência disso, você não tem uma amostragem rápida. É lento para treinar e lento para amostrar, né? Então, assim, até agora nós não temos assim nenhum modelo generativo que seja efetivo, né, nesse sentido, né, de atender esses três requisitos, né? Então, no ponto que a gente está, né, se a gente agora conseguir acelerar esses modelos de difusão, nós podemos satisfazer todos esses três critérios aqui, né? Então, a estratégia para resolver, né, esse trilema aí, né, do, dos modelos generativos seria a gente pensar como acelerar os modelos de difusão. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? E, nesse sentido, para pensar em estratégias de acelerar os modelos de difusão, né, a gente tem que estudar o processo e, como a gente viu anteriormente, né, os modelos de difusão eles envolvem três aspectos principais, né? Quer dizer, o primeiro aspecto é que é um modelo de difusão e ele a ideia é que ele vai fazer uma difusão, né, da distribuição dos dados, né, que você quer modelar, né, inserindo o ruído gradativamente e mapeando, né, esses dados para um espaço latente que tem uma distribuição normal, né? E daí ele transforma os dados, né, que seriam as amostras nesse espaço dos dados, da distribuição dos seus dados, em um ruído normal aqui, né? Uma distribuição normal, né? E a questão importante aqui é que o processo que é o noise scheduler, né, que a gente definiu aqui, ele tem que fazer isso gradativamente, né? Esses slowly maps é que é a coisa importante aqui, porque a gente tem que inserir isso, né, aos poucos, e isso aí é um processo sequencial que envolve muitos passos, né? E como a gente falou aqui, da ordem de milhares, né? Então isso aqui é um primeiro fator, né, que é inerente à maneira como a gente definiu, né, que tem o noise schedule é fixo e tem que ser gradual, com muitos passos, né? E por outro lado, né, o processo de aprendizado ele vai aprender a tirar esse ruído, né, que é o mapeamento reverso, né, que seria a antidifusão, né, que vai ser usado para treinar o modelo, né, e depois também para fazer a inferência, né? E aí também, consequentemente, quer dizer, o schedule que é usado para mapear do espaço de dados para o espaço latente vai ter o inverso dele, que também vai precisar de muitos passos aqui, tanto no treinamento quanto na inferência, né? Então, é o segundo ponto aqui que a gente tem que resolver, né? De uma certa maneira, o segundo é a consequência do primeiro, né? E, finalmente, quer dizer, na realidade, depois que você, tanto para treinar quanto para fazer inferência, você vai usar exatamente o modelo de difusão que você treinou para, baseado nesse noise schedule, aprender a fazer a antidifusão, a retirar o ruído, né? E aí você tem um custo de avaliação
desse modelo que tem que ser avaliado a cada passo aqui dessa sequência, né? Então, se é da ordem de milhares, você vai ter que fazer essa avaliação milhares de vezes, né? E aí o custo de avaliar esse modelo vai ser um outro elemento que vai pesar aqui, que vai ser assim, a base da coisa. Se você faz uma avaliação rápida, você tem um processo mais eficiente. Se você faz uma avaliação mais lenta, você tem um processo que é mais demorado, né? E a gente viu também que esse modelo, né, de espaço latente baseado em o variável latente, que é baseado no modelo de difusão, né, ele requer, porque é um fluxo, né, que a dimensão, né, do espaço latente seja a mesma, né, da dimensão dos dados, né? Então, se você tem, né, uma imagem de n por n, né, você vai ter um, um, a sua variável latente aqui, né, também vai ser n por n, né? Então, imagens de 1024 pixels por 1024 pixels vai ter no espaço latente também uma imagem com ruído, né, de 1024 por 1024, né? Então, isso aí implica que esse modelo de difusão vai ter que capturar esses dados todos, né? E cada pixel aí da imagem é uma variável aleatória, que seria uma dimensão desse modelo. Então, a dimensão muito alta vai implicar num custo alto de avaliação, né? Tanto para o aprendizado quanto, né, para o treinamento, né? Então, pensando nesses três aspectos, né, a gente pode ver que assim, não tem uma solução simples, né? Se a gente pensar num qualquer método, né, ingênuo de aceleração, por exemplo, colocar menos passos, né, vai quebrar a propriedade de que o mapeamento tem que ser suave e por isso que as contas funcionam, né? Se você colocar um ruído muito grande, você não consegue fazer o fluxo funcionar, né? E também, né, assim, você tem aqui, né, o modelo. Se você simplificar o modelo, você não vai conseguir capturar, né, a diversidade dos dados e ter o poder de, né, a capacidade do seu espaço de modelos para representar, né, essa tanto a distribuição quanto esse fluxo, né, de mapeamento das distribuições, né? Então, a gente precisa, baseado nesses elementos, descobrir soluções que explorem essa estrutura de maneira inteligente, né? E a ideia é que a gente vai, assim, tentar, por um lado, reduzir o número de etapas aqui, né? E, ao mesmo tempo, reduzir a dimensionalidade de uma maneira inteligente e, ao mesmo tempo, ter uma modelagem, né, de como a gente está representando esse modelo, né, para aprendizado, que seja mais efetiva, né? Então, a gente tem esses três aspectos e daí a gente vai pegar um de cada vez aqui, né? Então, começando com esse, assim, como a gente poderia pensar, né, nesse no processo direto de difusão, né, de uma maneira mais sofisticada, né? E aí nota que, como eu falei, quer dizer, se a gente muda, né, o processo direto de difusão, o processo inverso de antidifusão também vai ter uma mudança correspondente, né? Então, aqui, assim, tem duas coisas que, pela definição que a gente usou no começo, né, tanto do The Noise and Diffusion Probabilistic Models quanto, né, da Score Function, né, a gente está discutindo aqui, quer dizer, que a gente tem um noise schedule fixo, né, que vai colocando ruído, né, com uma certa proporção, né, com um certo número de passos, né? E, na realidade, a gente vai colocando ruído sequencialmente, né? Então, tem as duas questões aqui que, primeiro, isso implica que esse noise schedule é pré-definido, né? E, segundo, como a gente está colocando isso
sequencialmente, né, a gente tem aqui uma cadeia de Markov, né, tem um processo markoviano, né? Então, em princípio, você não pode pular aqui, né, de um ponto para o outro, você tem que seguir, né, na sequência, colocando o ruído, né, usando, né, assim, uma quantidade de ruído já calculada para o fluxo funcionar direito, né? Então, essencialmente, você está definindo aqui que para você chegar aqui no final, né, tendo uma distribuição normal, você vai gradativamente pegando os dados e cada variável aleatória dessas, que seria cada pixel e a imagem como um todo, né, você vai fazendo com que a média dela vá sendo atraída para zero, né, para ser uma distribuição que a média é zero aqui normal, né? Então esse 1 menos beta t, né, vai inserindo um escalamento aqui, né, do dado, né, anterior, né, na sequência, e vai escalando os dados para ele ficar o mais perto de zero possível e, né, colocando aqui, né, uma certa variância unitária aqui, que vai gradativamente vai ter a variância normal aqui unitária igual a 1, né? Então, isso aqui define teoricamente como isso vai funcionar probabilisticamente e que funciona, né, exatamente como a gente viu, né, podendo fazer o aprendizado usando uma estimativa variacional, né, para poder aprender essa sequência e poder aprender, né, o processo reverso de difusão, de retirar o ruído, né? Se a gente fizesse qualquer coisa diferente disso, as contas não fechavam, né? Mas a gente pode pensar que talvez isso funcione se a gente ver de um outro lado e lembrar do que a gente viu, né, quando definiu o Denoise Diffusion Probabilistic Models. Então, a ideia aqui é que a gente vai falar desse DDIM, né, que é o DDIM esse Denoise Diffusion Implicit Models, né, que foi proposto em 2021, né? E a ideia, então, esse DDIM é uma maneira implícita, né, de você fazer o processo de difusão que, de uma certa maneira, ele consegue não seguir à risca, né, esses dois requisitos aqui, né, que seria, né, você ter o noise schedule fixo e ter o processo markoviano, né? E a ideia aqui é que, se vocês lembram quando a gente discutiu, né, o Denoise Diffusion Probabilistic Model, a gente tinha uma reparametrização, né, que você, em vez de fazer o processo de difusão, né, passando, né, seguindo como se fosse uma cadeia de Markov, né, você vai definir a probabilidade, né, do xt dado xt menos 1, né, e assim por diante, né, você pode, na realidade, redefinir o processo de inserir o ruído, né, dado que você conhece o noise schedule, né, a partir da imagem original, do dado original, né? Então, essa reparametrização é você passar, né, aqui que é uma coisa que é condicional, né, do Q de x t dado xt menos 1 para o Q de xt dado xt menos 1, mas baseado no x0, né? E aí, com isso, né, você consegue bypassar esse processo markoviano, né? Quer dizer, você está seguindo, né, o noise schedule, mas você pode calcular as coisas aqui a partir de qualquer ponto, né? Então, você pode calcular, né, o x3, né, a transição do x3 para o x2 diretamente, né, usando o x0, né? E aí, com isso, você vai ter, com essa reparametrização, em vez de vai usar o beta, você vai usar aquele alfa, né, que a gente tinha visto, né? Então, você vai ter o processo direto, né? Você vai calcular um xt, a média aqui, né? Esse mi til, né? Você
sabe o que vai ser a média do xt dado o x0, e aí, essencialmente, você tem um xt e tem um A e um B aqui, e esse epsilon aqui, que seria o ruído, né? Que você, essencialmente, tem, né, essas variáveis A, B aqui, que permitem você ter mais liberdade de definir como você vai colocar o ruído, né? E isso aqui, se você definir para seguir e ser um ruído normal, né, você, com essa reparametrização, essencialmente, você tem esse A vezes o xt mais o B aqui com essa xt menos raiz de alfa x0, né, para um menos sobre 1 raiz de 1 menos alfa t, né? E aí isso aqui vai implicar no processo reverso, que seria o processo de antidifusão, né? Que você tem, né, a probabilidade do xt menos 1 dado xt, que vai ser uma distribuição normal com o correspondente aqui, né, que você tem o xt menos 1 dado esse x0 chapéu, né, mais raiz de 1 menos alfa t menos 1, né, menos o sigma ao quadrado t, seria a variância, né, multiplicado pelo xt, né, porque você está fazendo o processo reverso, né, menos a raiz de alfa t, o x chapéu 0, menos 1 sobre alfa t, né, com essa variância sigma ao quadrado t, né? Então, aqui, né, quer dizer, tem as duas questões, né? Quer dizer, a primeira, o Dedim Sampler, ele define o processo direto e o reverso, explorando essa parametrização, né? Em vez de usar o beta t, usar o alfa, né? O alfa t, né? E daí o processo não precisa ser estritamente markoviano, embora siga a sequência de difusão, né? E por outro lado, quer dizer, a gente viu também que você pode imaginar esse processo discreto de difusão. Se você leva isso no limite, você pode imaginar que é uma equação diferencial estocástica, né? E tem um equivalente que é uma equação diferencial determinística, né? Então, a outra coisa que o Dedim Sampler faz na verdade, fazer esse sigma t ao quadrado, né, que seria a variância, igual a zero. Então, daí ele tira o ruído no processo de amostragem ali, né, no fluxo, né? E aí a única questão randômica aqui é que a gente está fazendo o fluxo para mapear o espaço de dados, né, numa distribuição normal, que é essa aqui. E você tirar aqui a variância só vai mudar o processo do fluxo, né? Não vai mudar a definição aqui do espaço latente, que é uma distribuição normal. Então, a única coisa randômica aqui que vai ter é quando o T vai ser igual ao final do processo de difusão, que é a distribuição normal, né? E aí você tem um processo generativo determinístico, né? Quer dizer, que você pode ver ou como uma equação diferencial determinística, ou como um processo sequencial determinístico, ou como uma discretização de uma de uma equação diferencial, né, determinística, né? Então é isso que o Dedim sempre explora para poder fazer uma avaliação mais eficiente, né? A gente falou isso um pouco quando falou de olhar o score function, né, como sendo usada para você ter um processo contínuo, né, e está modelando uma equação diferencial, né, ou estocástica ou determinística, né? E aqui a gente vai ver como o Dedim explora isso, né? Então, a segunda coisa que
nesse dedinho faz assim, ele interpreta o processo aqui como uma equação diferencial, né? E além de fazer isso, né, ele faz algumas mudanças, né? Quer dizer, a primeira na verdade, em vez de fazer a sequência, né, de resolver o processo, né, usando, né, simplesmente a modelagem do Denoise Diffusion Probabilistic Model, né, ele vai, né, interpretar o modelo como uma equação diferencial e o fluxo vai ser dado para integrar essa equação diferencial, né? Então, você vai poder usar, né, resolvedores eficientes, né, para resolver, integrar a equação diferencial, né? E a outra coisa que ele faz é fazer uma outra reparametrização aqui, porque se você notar aqui, quer dizer, o modelo padrão, né, do Denoise Diffusion Probabilistic Model, né, ele corresponde, pensando numa equação diferencial, é, você está integrando aqui ao longo do tempo, né? Então, você tem aqui esse dx barra aqui, né? Vai ser dado por... Você tem a score function aqui, que é o gradiente log de p, t, né? dt, né? E aí, o que ele faz é o seguinte, ele define a regra de integração mudando, né? Em vez de fazer a integração usando, né, o dt aqui, ele define, né, essa reparametrização aqui, né, que relaciona o t com esse eta, né? E aí você vai ter a equação diferencial aqui, que é o dx de t, né, esse epsilon t aqui, né? Mas você vai integrar isso, né, com um d eta de t, né? Então, daí, aqui você vai ter, né, o schedule lá, que é baseado no alfa, né, mas com essa parametrização na integração. Então, aí você tem esse termo aqui, que seria equivalente se você estiver usando o método normal, né, de, de integração é, é, que é definido no modelo padrão, né? Você tem esse GT aqui que você pode interpretar que o eta está aqui, né? Você tem um eta com dt, a proporção do eta com dt, né? Raiz de diferencial de eta ao quadrado de t com dt, né? Então, aqui você... E a diferença disso que é importante é o seguinte, quando você faz essa reparametrização aqui na regra de integração, as trajetórias ficam completamente diferentes, né? Quer dizer, na trajetória padrão, você tem o que eles chamam de o variance exploding, né? Da equação diferencial, que nota que as trajetórias aqui elas vão se curvando, né? E aí, quando você vai fazer a integração, você pode, dependendo de como você fizer a integração, você vai ter erros numéricos aqui, né? E dependendo do passo, você vai sair realmente da órbita, né? Você tem que ter passos pequenos, né? E aí você faz essa reparametrização, né? Você vai ter as órbitas aqui são praticamente retas aqui, né? Quer dizer, então isso aqui permite assim, vai ter menos erro numérico e você pode ter passos maiores, né? Então, isso aqui é o que faz a grande diferença, né, para esse método Dedin, né? Então, você não vai usar esse método simples, né, baseado, né, na integração do método de Euler simples, mas com essa representação aqui, né, se eu integrar com respeito a esse diferencial aqui no eta de t, né, em vez de ser no dt, né? E isso aí mostra que, como eu falei, quer dizer, você pode explorar, né, resolvedores de equações diferenciais muito eficientes, né? E, ao mesmo tempo, você vai poder dar passos maiores, né? Porque essas trajetórias aqui têm uma curvatura baixa e você vai ter menos erro numérico, então vai ter melhor qualidade, né? Então, a conclusão aqui que é usando o DDIM, você tem uma eficiência maior, né,
para poder fazer, né, a, o processo de difusão, né, tanto para amostragem quanto para inferência, né, de maneira mais rápida, né, com menos passos. Né? Então, você tem menos passos e sem perder a qualidade, né, que você não vai ter erros numéricos na integração. Né? Então, assim, na prática, assim, você pode, para fazer a geração de imagens, você pode, com dezenas, né, de passos, você faz a mesma coisa que seria feito com centenas de passos. Então, você muda uma ordem de magnitude aí, né, na coisa em termos de eficiência. Né? Bom, aí a segunda parte aqui é como que você consegue melhorar esse processo reverso aqui, né? E aí a ideia aqui é que isso está ligado com não só com o modelo aqui, né, e a sequência de difusão, mas assim você reduzir o tamanho do seu modelo, quer dizer, mas de uma maneira que você não perca a qualidade, né? E aí você tem esses dois conceitos aqui que são, né, o modelo de difusão em cascata e modelo de superresolução, que a ideia é que, embora esse espaço latente aqui tenha que ter a mesma dimensão dos dados, né, você pode incorporar no processo generativo uma maneira de ter uma multiresolução, vamos dizer assim, e ter superresolução, né? E isso é uma técnica que foi colocada no projeto, né, do Imagen, né? Embora seja um código fechado, né, um modelo que assim foi publicado e tem muitos testes e assim mostrou uma qualidade muito grande, né? Então você tinha assim historicamente é, você tinha uma sequência de modelos generativos, né, que foram evoluindo, né, até depois chegar no Stable Diffusion que a gente vai ver no final dessa aula, né? Então você tinha o DALI, né? E depois o DALI 2, o DALI 3, e aí teve o Imagen que foi, cada um foi melhorando e o Imagen fez uma coisa muito diferente do Dali, por exemplo, né? E ele usou exatamente essa técnica de geração em cascata. Qual é a ideia da geração em cascata? Né? A ideia da geração em cascata é que você, na realidade, vai reduzir a dimensão, né, do seu modelo, né? Na verdade, reduzindo a dimensão dos dados de entrada, né? Então, você treina o modelo, né, para gerar uma imagem, por exemplo, de 32 por 32. Então, em vez de você ter uma imagem de 256 ou de 1024 por 24, você vai ter, né, uma imagem que é de 32 por 32, que ela não vai pegar os detalhes, né, dos seus dados, né? Mas, por outro lado, quer dizer, ela pega assim, a estrutura geral dos dados, né? E você treina em cascata porque você pode usar exatamente o que a gente viu na aula passada, né, de você usar o modelo generativo condicional, né, e você treina ele de uma maneira condicional a aprender, né, a partir, né, porque você pega um espaço latente aqui, né, que é ruído, né? E aí você vai mapeando aos poucos, né, numa imagem de 32 por 32 e, ao mesmo tempo, condicionando para, a partir da imagem de 32 por 32, gerar uma imagem de 64 por 64, depois gerar uma imagem de 256 por 256 e assim por diante. Né? Então, a arquitetura do Imagen, nesse sentido, ele mudou muito o paradigma, né, do Denoise Diffusion Probabilistic Model, porque, em vez de seguir o que a gente viu até agora, né,
que você tem a sequência de difusão e antidifusão tudo na mesma resolução, né? Ele fez três coisas importantes, né? A primeira usou esses modelos de difusão em cascata, né? Então a ideia é essa: você pega o que você quer gerar, né? E normalmente você vai ter algum condicionamento, por exemplo, com texto, alguma coisa assim, né? E a gente agora vai cada vez mais pensar nesse condicionamento usando, né, Large Language Diffusion Models, né? Então, tanto, né, o DALI, quanto o Imagen, quanto o Stable Diffusion, né, a aplicação principal é usar Large Language Diffusion Models, que a gente vai ver na próxima aula, né? E aí aqui, quer dizer, a ideia é que você vai entrar com um texto para fazer um condicionamento, né, e pegar uma variável aleatória ali, né, no espaço, né, latente, né, na distribuição normal, e aí fazer essa geração, né, usando, né, o modelo de difusão de texto para imagem, né, numa resolução baixa, né? E daí você vai usar a superresolução fazendo, né, um modelo de difusão em cascata, onde você passa a imagem de baixa resolução e uma imagem de alta resolução no treinamento, né? Então ele aprende a fazer superresolução, né? E ao mesmo tempo, né, aqui tem uma coisa que eu vou comentar depois, é que na hora que você está fazendo esse processo de geração em cascata, né, como você está mapeando, né, e condicionando, né, uma imagem de baixa resolução numa imagem de alta resolução, isso é, faz com que você perca um pouco a qualidade em termos de precisão, né? E na hora que você coloca o condicionamento junto com o, o embedding de texto, né, que seria o condicionamento do texto, isso aí reforça a qualidade e vai atrair o modelo para uma imagem com uma qualidade melhor, né? Então, e aqui também, né, ele usa o que a gente viu na aula passada, né, que ele usa esse guidance, né, usando esse classifier free, né, e esse threshold dinâmico, que também melhora esse processo de difusão. Tem uma opção de detalhes técnicos aqui, eu estou falando muito genericamente e teria que estudar o paper para entender como é que funcionam esses detalhes, né? E a outra questão que ele usou aqui é assim, que ele usou um modelo, um large language diffusion models, né, pré-treinado, mas assim ele pega o modelo já treinado e ele deixa ele congelado, fixo, né? E aqui no caso ele usou esse modelo baseado em transformers, né, que é o T5XXL, né, que é um modelo bastante poderoso, né, e ele é usado para fazer o text embedding, né, que entra em todas as etapas aqui do processo, né? Então, ele consegue chegar e gerar no final uma imagem de 1024 por 24 com uma qualidade excelente, né? Mas o modelo de difusão, né, de texto para imagem, né, é o modelo condicional, né, que está nessa resolução 64 por 64. Então, isso faz com que fique muito mais eficiente, né, o processo de geração, né? Quer dizer, e aí você pode se acoplar com o processo, né, de difusão usando o DDIM e outras coisas assim, né? Então, é, os resultados, assim, as conclusões desse trabalho é exatamente que, primeiro, quer dizer, você usar esse condicionamento do texto nos modelos de superresolução, né, ele faz com que elimine assim, a distorção da geração pela superresolução, né, a partir de um modelo de baixa resolução, gerar um resultado de alta resolução, né? Ele vai reforçar, né, quer dizer, as imagens de alta resolução com o condicionamento, né, do texto, né? E isso, no modelo que é puramente geração em cascata, você faz uns reescalamentos ali que ele usa também. Então, ele tem esses reescalamentos, né?
e, além disso, né, ele faz esse rescalamento no text encoder, né, e aí uma coisa que ele reparou que é mais importante, né, você ter um modelo large language diffusion model assim muito grande que funcione muito bem, né, do que você ter uma resolução grande no processo de fusão em si. Quer dizer, essencialmente o que ele está dizendo é que você partir de uma imagem de resolução baixa de 64 por 64 e gerar no processo de fusão e condicionar, né, a geração tanto no processo de difusão quanto na superresolução, isso dá um resultado que é muito mais efetivo do que você partir de resoluções altas, né, e não fazer esse processo na superresolução, né? Que faz muita diferença você condicionar com um modelo de large language diffusion model poderoso, né? E não só isso, eles fizeram uma pesquisa grande, que eles criaram um dataset que chama esse Drawbench e fizeram uma pesquisa, né, para assim, comparar para ver se assim, o fato de usar esse modelo baseado em transformers ou o clip encoder, que é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, né, que é, é um, ele não só usa um large language diffusion model, mas esse clipe é um modelo contrastivo que a gente vai ver mais para frente. Ele mostra que o modelo baseado em transformers funciona muito bem aqui, né? E aqui é uma comparação, né, que ele compara, né, você usar, né, esse threshold dinâmico que eu falei que exatamente a ideia é que a cada passo aqui ele vai escalando de um jeito correspondente para isso funcionar bem, que é uma coisa que é usada nesses modelos de cascata, né? Então, quando você usa esse threshold dinâmico, você tem, né, um alinhamento muito melhor aqui, né, do que quando você tem um treinamento que é estático, né? E aqui, esse clip score aqui, na verdade, não assim, ligado com o clip encoder. O clip encoder é uma maneira de você usar o Large Language Model, né? O clip score aqui seria o quanto, né, de alinhamento que você tem, né, usando esse modelo contrastivo, né? Uma coisa um pouco diferente, né? Bom, então, assim, as conclusões aqui, né, que usar esse threshold dinâmico funciona muito bem, né, dá um alinhamento do texto muito bom. Isso foi validado com esse drawbench, né? E aí a ideia exatamente é que quando você tá, tem aquele peso, né, grande no modelo de condicionamento, né, as imagens ficam muito saturadas, né? Então esse threshold dinâmico ele ajusta os valores para evitar essa saturação, dependendo, né, do peso que você está usando para fazer o condicionamento, né? E aqui tem um resultado, né, que foi também uma das coisas que assim fizeram diferença na melhoria de qualidade desse sistema, né? Aqui você vê o processo generativo, né, a partir de um mesmo prompt, né, que seria, né, um astronauta, né, montando num cavalo, né, na Lua, né? E aqui você vê que você tem o fundo muito saturado e sem detalhe no fundo, né? E aqui com o threshold dinâmico a imagem fica muito mais natural e realista, né? Então, assim, o Imagen ele é um exemplo, né, de você melhorar, né, o processo, né, de amostragem, né, o processo a partir de mudar também, mais uma vez, essa coisa de não só você ter um noise schedule mais eficiente e fazer a difusão de maneira mais eficiente, mas
você diminuir o tamanho, né, do seu espaço ali, mas integrado no modelo de maneira que funcione muito bem, né? E aí a gente fica com a última parte, né, do processo, que é exatamente você concentrar realmente no modelo de difusão e aí ver como se você conseguir que esse modelo de difusão fique completamente determinado, né, de uma maneira eficiente e poderosa, né, e reduzir a dimensionalidade de uma maneira diferente aqui, né, você consegue assim juntar essas três coisas, né, e é exatamente, quer dizer, porque aqui, né, a gente viu que no Imagen ele simplesmente reduz o tamanho do espaço latente, né, e depois recorre para a geração em cascata para, a partir, né, de uma geração condicional, chegar a uma resolução mais alta, né? E isso aí a gente pode fazer de uma maneira diferente, incorporando no processo de difusão, né, o espaço latente, que é exatamente o que foi feito com o latent diffusion e o stable diffusion, né? Então a ideia aqui é um pouco assim nessa intuição que a gente falou, né? Quer dizer que quando você reduz a resolução da imagem, né, você está perdendo detalhes ali que são detalhes de como assim de alta frequência da imagem, onde você tem, né, assim texturas e coisas assim, mas a estrutura geral da imagem, né, assim, ela está preservada na baixa resolução, né? Enquanto que os detalhes da imagem eles estão na alta resolução. E você pode assim pensar nisso no modelo, quer dizer, o quanto que você está gastando, né, de representação para que tipo de informação, né? Você tem informação semântica, né? E você tem informação perceptual, né? E a ideia é que essa informação semântica ela precisa de menos bits, né? E a informação perceptual precisa de mais bits. E, na verdade, se você quer aprender o modelo, né, generativo, né, a parte generativa é a parte semântica, né, e a parte que ligada com a percepção, ela é uma parte mais de codificação mesmo, né? Então, a ideia desses modelos de espaço latente é você, na verdade, criar um modelo de difusão onde o espaço latente é semântico, né? Mas, ao mesmo tempo, você mapeia essa parte, né, que é perceptual, né, num componente generativo que é só de detalhes, né? E foi isso que foi feito, né? Quer dizer, então a ideia é a seguinte: é, você vai aprender no modelo generativo essa parte semântica, que seria o Latent Diffusion Models, né? E aí essa parte perceptual você vai comprimir ela, né, usando um autocodificador aqui, né? Que usa técnicas que são parecidas com aquelas técnicas que eram usadas em GANs, né? Que vai, na verdade, procurar que a amostragem tenha uma boa qualidade perceptual, né? Mas a ideia é você separar esses dois componentes, né? E foi isso que o Latent Diffusion fez e depois isso, né, continuou com o Stable Diffusion, né? Então, exatamente esse Latent Diffusion Model ele divide em duas partes. A primeira parte é você treinar, né, um, um autocodificador que ele vai ter aqui, né, a métrica, que é o funcional do autocodificador, ele vai ter um termo de reconstrução, né? Ele tem um termo de regularização e tem esse termo adversarial aqui, né, que vai envolver você, na verdade, conseguir reproduzir bem os dados, né? Que isso aqui é inspirado em GANs, né? E aí você vai, na verdade, trabalhar no espaço latente desse autocodificador, né? E aí o processo de difusão vai ser
no espaço latente e você vai usar assim, a descrição latente que vai ter uma estrutura semântica ali, né? E aí, como o espaço latente tem uma dimensionalidade menor, né? A gente consegue ganhar, né? Assim, as propriedades que a gente tinha dos métodos de variável latente que reduz a dimensionalidade sem perder a qualidade, né? Então, a ideia é essa aqui, quer dizer, você tem, né, um autocodificador variacional, né, que seria aquela primeira parte, e você tem, né, o processo de difusão aqui, né? E a ideia é que você tem os dados, você vai treinar os dados, né, para primeiro gerar essa distribuição aqui no espaço latente do autocodificador variacional. Essa distribuição do espaço latente do autocodificador variacional vai ser mapeada, né, na distribuição, né, dos dados aqui, porque aqui você tem uma distribuição para cada uma das imagens, né, e aqui você vai mapear para a distribuição dos dados e daí você vai fazer a difusão e vai aprender, né, relacionando. Você quer que essa distribuição aqui que está relacionando, né, essa variável aqui latente do autocodificador, né, o Z0 aqui, né, com o P de Z0, né? Só que isso aqui, esse Q de Z0, dado o X, que é o X da reconstrução. Então, aqui você vai assim, levar em conta a reconstrução e isso vai ser aprendido, né, de maneira acoplada, né? E aí você exatamente vai querer que assim, o codificador vai mapear os dados nesse embedding space latente do codificador, e aí o modelo de difusão vai ser aplicado no espaço latente, né? E aí, com isso, essa distribuição latente aqui ela vai ser mais perto da distribuição normal do que a distribuição dos dados, porque ela tem uma coerência, né? Até como a gente viu aqui, né? A gente está modelando isso usando distribuição normal. Cada pixel aqui é dado por uma distribuição normal com uma, né, a resolução mais baixa ali, né? Então e isso preserva a semântica da imagem e na verdade não perde as características dependendo de como é que você modela esse autocodificador variacional, né? Então, com isso, isso não só vai diminuir a dimensionalidade do modelo aqui, como foi feito no Imagen, né? Mas, na realidade, ele vai fazer o processo de denoise ser mais simples, porque o dado já está mais próximo aqui de uma distribuição normal, né? Então, o denoise vai ser mais simples e a síntese vai ser mais rápida, né? E esse espaço latente aqui, né, ele já está assim, foi estruturado de uma maneira semântica, então tem mais expressividade, né? E aqui você pode, nesse autocodificador, você tem também mais flexibilidade de mudar o tipo de dado aqui, né? Porque aqui a gente está trabalhando com imagem, mas poderia trabalhar com outros tipos de dados, né? Porque todo o processo aqui é em cima de você fazer a difusão, né, do espaço latente, né? E aí, detalhando aqui como esse negócio funciona, né? Quer dizer, você vai ter aqui, né, você tem, né, para fazer a difusão, né, você vai ter essa amostragem ao longo do tempo aqui, né? Você tem, né, a difusão direta, né, que vem para cá, né? E daí você tem o kernel de difusão que é aplicado aqui e você vai ter a score function que você vai treinar, né? E aí, aqui, né, para chegar né, nessa a passagem, né, do autocodificador variacional para o modelo de difusão, você vai usar, né, a divergência KL aqui, né, entre, né, esse Q de Z de X, né, que seria, né, dado pelo do modelo de difusão, do modelo do autocodificador, né, do encoder, né,
com o P de θ aqui, né? Que vai fazer a reconstrução, que vai daqui ele vai vir para cá, né? Quer dizer, então aqui você tem, nota que você tem esse P aqui, que ele aqui essa reconstrução é a partir, né, do Z0 aqui, e aqui você tem o P de Z0 que está vindo do P de Z1 que sai daqui, né? Então isso aqui está tudo acoplado e você treina, né, esse autocodificador para as imagens, né? E daí treina o método de difusão para a partir do código latente, né? E então isso aqui é assim, assim, os princípios gerais, né, de a difusão usando o espaço latente. Isso aí foi proposto e implementado em dois papers. O primeiro paper é o Latent Diffusion e o segundo paper é o Stable Diffusion, né? E o Stable Diffusion é o próprio software, né? Então, assim, só para a gente colocar isso nesse contexto, né, de você realmente entender por que funciona bem esse processo de generativo usando a difusão combinada com espaço latente, né? Assim, a ideia que seria relacionar, né, essas boas propriedades de um modelo generativo com uma sequência de pesquisas, né, que começou com o VQ-GAN, que a gente já viu aqui no curso anteriormente, né? E aí incorporar um modelo, né, de atenção, né, de transformers, com esse modelo de difusão latente e finalmente chegar no Stable Diffusion. Então, isso aqui é uma sequência de assim, trabalhos, né, que assim, baseado numa apresentação dos pesquisadores que criaram o Stable Diffusion, né? Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, quer dizer, assim, se vou pensar em termos de modelos generativos, né, que você está aprendendo, né, você quer, na realidade, ter as duas coisas, né? Quer dizer, você quer ter um aprendizado que vai ter uma boa verossimilhança, né, com o seu conjunto de dados, né, e modelar bem a sua distribuição dos dados, né? Mas, por outro lado, você quer ter um aprendizado adversarial no sentido de que vai aprender a modelar bem, né, essas características perceptuais para ter alta qualidade das amostras geradas, né, que isso a gente tinha nas GANs, né? Então, se você for imaginar como é que isso aparece, né, uma imagem real, né, uma imagem realista, né, que poderia ser de um conjunto de dados que a gente está querendo modelar a distribuição, né? Então, pegando como exemplo essa imagem de uma floresta aqui na África, né, com girafas, né? Você vai ver que você tem essa estrutura local, né, que você tem texturas aqui, né, como, né, a textura, né, da pele da girafa, você tem textura, né, na grama, nas árvores, né? Isso aqui seria uma coisa que é importante estar bem reproduzida perceptualmente, né? Mas você tem a estrutura semântica global, que são relações aqui, né, entre a perspectiva, né, das coisas, objetos que são consistentes, a iluminação, a interação entre os objetos, né, que você não pode olhar só para uma coisa separada, você tem que olhar para coisas que estão em pontos diferentes, que têm uma coerência, né, que é a estrutura global da imagem, né? E aqui você vê, né, exatamente que, se você olhar para o pelo aqui, né, a textura da pedra, o pelo nesse esquilo, né, não faz muita diferença, né, como essa textura está, que ela é muito parecida aqui, mas ela tem que ter essa qualidade, né, tem que ter essas propriedades de alta frequência, né? E isso aqui foi uma coisa que foi proposta exatamente por esse grupo, né, que é um grupo que chegou até a propor o Stable Diffusion, né? Que é esse grupo dessa universidade de Heidelberg, na Alemanha, né? Eles propuseram isso no VQ-GAN, de usar transformers, né, junto com
geradores, né, de quantização vetorial e GANs, né? Então, a ideia que a gente já viu aqui no curso anteriormente, quando a gente falou, né, do, desses modelos, né, de autocodificadores, né, com quantização, é que exatamente você usando, né, esse autocodificador, né, em vez de você simplesmente fazer autocodificação, né, você quantiza, né, os dados aqui e você vai, na verdade, gerar o espaço aqui que vai ser quantizado, né, e com isso você vai aprender nessa quantização uma característica mais global, né? E aqui você perderia, quer dizer, então essa aqui você tem, que a gente viu antes ali, né? Quer dizer, você tem, né, nesse funcional aqui, você vai ter um termo que é o termo de reconstrução que você quer reconstruir essa imagem, né, no autocodificador. Mas aí você inclui, além desse termo de reconstrução, o termo perceptual, né, que é exatamente você capturar a estrutura global aqui, que vem junto com a quantização, uma quantização bem feita, né? Mas você quer também pegar os detalhes, né? E aí você tem um modelo de GAN aqui que você vai ter um discriminador que vai assim ter esse termo adversarial, né? Que vai querer que você assim reproduza as texturas e as coisas que funcionem bem, né? E aí o que você vai aprender aqui, na verdade, o espaço latente aqui vai ser um codebook, porque você está quantizando o seu espaço latente, né? E isso aqui, o que é aprendido aqui, você tem que aprender o codificador, né? O decodificador, né? O discriminador e aprender a gerar o codebook para quantização, né? Então, isso aqui, essencialmente, é uma outra maneira de explicar, né, a VQGAN, né, que a VQGAN ela partiu de um autocodificador variacional com quantização vetorial para incorporar a GAN, né, que a gente viu aqui no curso antes, né? E daqui mostra que essa quantização, né, ela preserva, né, a estrutura e ao mesmo tempo preserva os detalhes, né, porque você pega aqui, né, esse dado de entrada. Isso aqui é aquele modelo dali que eu falei antes, que ele usa, né, um variation autoencoder, né? E aqui ele pegou a mesma capacidade aqui do modelo, né? E aqui você vê que assim, não tem muito detalhe, está muito borrado, né? Quando você usa, né, a VQGAN com a mesma capacidade, você tem uma precisão muito boa, né, nos detalhes, né? E se você faz uma compressão maior ainda aqui, né, você perde um pouco a estrutura exata aqui da pata do esquilo, né? Mas você não perde detalhe, assim, perceptualmente, né? Você poderia a pata do esquilo poderia ser assim, você não tem uma boa qualidade, né? Então isso aí foi assim uma maneira de juntar tudo isso, mas esse modelo aqui não era generativo, né? O modelo é um modelo de GANs, né? Que precisa botar a parte generativa. E aí a parte generativa foi feita usando um transformer, né? Exatamente em cima da quantização desse codebook, né? Então, assim, quando você cria um modelo generativo aqui usando várias imagens nesse autocodificador, né, com quantização e discriminação, mas aí você vai treinando um transformer para predizer, né, essa sequência de códigos do codebook para gerar as imagens, né? E aí o modelo generativo significa você, uma vez que foi treinado, você fixa essas partes aqui e aí você vai treinar só a, o modelo generativo, né, com possivelmente algum condicionamento de texto, coisas assim, né? E aí ele gera a imagem usando o transformer, né? Então isso é um modelo generativo diferente do que a gente viu aqui, né? E isso aí foi porque
processo ele foi feito, né, nesse ambiente aqui da universidade, né, de Heidelberg. E depois a Google pegou esse processo e criou esse modelo aqui, que é o Partir, né, que é um modelo autorregressivo, né, usando transformers, né? Então aqui ele, na verdade, usou um transformer encoder, um transformer decoder, né? E usou uma VQ-GAN com o Visual Transformer, né? Então ele substitui ali, né, aquele autocodificador que não usa usa quantização vetorial, mas não usa GANs, né? Não usa transformers, para usar um Visual Transformer, né? E o Transformer Encoder e Decoder, né? Complementa, né? O modelo generativo, né? Para fazer a predição com a já um modelo todo baseado em transformers, né? Que ele vai predizer, né, a saída aqui do, do Visual Transformer aqui, né, dado, né, a sequência de tokens do texto, né? Então, assim, isso assim, tem duas coisas interessantes aí que eu achei interessante encaixar aqui dessa maneira, né? Porque primeiro, a gente vê que como funciona bem você usar o espaço latente, né, da maneira certa e pegar, né, a parte semântica e a parte perceptual de maneira separada, incluir isso de maneira separada na maneira que você está treinando com componentes separados, né? E a segunda é que quando a gente coloca aqui os transformers, a gente está colocando um modelo de atenção, né? E o modelo de atenção ele vai tanto para a parte generativa quanto para a parte dos autocodificadores aqui, ele vai permitir você ter relações ali, né, globais, né, entre todos os elementos ali do seu dado, né? Então você vai capturar interações, né, globais do dado, né? E exatamente, quer dizer, esse grupo que fez, né, o Wikigam, né, ele deixou essa arquitetura que era puramente de transformers, né, que ele já não tinha usado, né, e essa arquitetura do Partir foi publicada e foi usada, mas não assim avançou muito, né? O que avançou muito foi exatamente você usar os transformers e essa coisa do modelo de atenção de uma maneira diferente, né? Então isso aí exatamente é o latent diffusion, né? Então esse paper aqui que é realmente foi um grande marco que é o precursor do Spatial Diffusion, né? Então, o que ele faz? Ele, na realidade, né, um modelo puro é um modelo de difusão puro, né, no espaço latente, né? Só que ele colocou aqui, né, no autocodificador, né, ele colocou o que tinha no VQ-GAN, né? E o modelo do espaço latente ele incorporou aqui o modelo de atenção, né? Então aqui você tem, né? Aqui seria só a parte da score function, né? Que é dada por uma UNet, né? Só que essa UNet ela tem uma parte, né? Que usa, né? Modelo de convolução, usa skip connections, uma opção de coisas, mas ela tem aqui, né? Uma parte que usa, né? Um modelo de atenção baseado em transformers. Então você tem aqui a sequência, né? Quer dizer, você pega, né, a sua imagem, aqui tem o autocodificador, ela vai gerar, né, a variável latente aqui, né? E aí você vai fazer a difusão, né, usando a difusão, processo de difusão, que é o que a gente viu no Denoising Diffusion Models, tem o noise schedule, etc., né? E daí você vai fazer o processo reverso, né, diante de difusão, né, em cima, né, do, do, do código latente que passou pela difusão, né, do noise schedule. Então aqui vai ser uma distribuição normal, né, que você vai mapear pelo processo reverso, aprendendo
né, aqui a score function, que essa é epsilon de θ, né, usando uma UNet super modificada, né? Então, essa UNet, né, vai, ela vai ter esses módulos aqui, que é o módulo de atenção, né? Que é o Quick Array Value, né? E ele vai passando nesse processo e você pode fazer isso para geração condicional. Então, você pode ter várias maneiras de entrar com dado condicional na UNet, né, que pode vir de um mapa semântico, texto, representações, outras imagens. Aí entra nessa rede aqui, né, que vai gerar, né, o condicionamento, e esse condicionamento ele entra aqui e entra também, né, nesses módulos intermediários aqui da UNet, né? Então, isso aqui, voltando ao que a gente viu lá de Transformers, vai estar incorporado na UNet, né? Então, você tem, né, na realidade, o denoising, tem cross-attention, né, tem as skip connections, tem essa concatenação, que é para o condicionamento, né, e esse switch aqui é para fazer aquela, o non-conditional diffusion, né? Quer dizer, você não vai precisar ter um classificador, né? Você faz uma classificação, né? Sem usar o classificador, como que a gente viu aqui, né? Então, olhando dentro aqui né, esse módulo de cross attention, é parecido com o que a gente viu antes e é o que tem, né, assim, implícito naquele processo que a gente estava vendo lá do essa a parte adversarial, né? Então aqui você tem, né, você entra o condicionamento, né? E aí você tem o positional encoding, né? E daí você vai ter várias camadas aqui de multi-head attention, que vai entrar aqui nessa segunda camada para fazer um cross attention. E aqui você tem, né, a representação da UNet que vai fazer, né, a difusão, entra aqui e vai ser condicionada aqui no cross attention e vai continuar aqui, né, para as próximas etapas aqui dentro, né? Então, você tem, né, esse termo aqui que exatamente vai entrar aqui na como você está treinando o cross attention aqui, juntando aqueles aspectos que a gente viu, né? Então, e aqui, né, tem um pouco também esse termo aqui é parecido com o termo que a gente viu lá no Vikyugan, né? Então, isso aqui é o Stable Diffusion, né? Assim, essa arquitetura, né? Que, voltando aqui, só para ficar claro, né? É exatamente essa arquitetura aqui, quer dizer, você tem, né? Aqui nessa parte de difusão você vai ter aquele modelo que a gente viu e esse encoder-decoder, né? Ele aparece nesse diagrama de uma maneira muito simplificada, né? Que é exatamente essa parte aqui, que aqui é exatamente o encoder-decoder, né? Então, isso aqui está lá no final do processo, tem imagem aqui, tem o encoder-decoder que você treina, né? Você pré-treina e depois treina em conjunto com a rede aqui, né? E aí você tem aqui isso aqui que seria essencialmente a score function, né? Que é dado por uma UNet. E aqui você tem o condicionamento, que tem uma rede também que vai, de uma certa maneira, normalizar os dados que vão entrar aqui, né? Então, não é como a gente viu o condicionamento que você coloca diretamente ali, simplesmente concatenando, né? Você tem aqui uma maneira de assim abstrair essa parte do condicionamento aqui e é uma interface para você fazer isso, né? Para poder exatamente faz isso para você poder entrar com esses dados aqui, né? Da mesma maneira nessa no modo de atenção, né? De cross attention, né? Bom, aí o que eles fizeram depois de propor
o Latent Diffusion, né? Eles tinham treinado, né, né, razoavelmente, tiveram bons resultados e treinou relativamente rápido, porque você está treinando no espaço latente. Mas aí o que eles fizeram aqui, assim, para passar para o Stable Diffusion, eles usaram, na realidade, muitos dados, né, e treinaram durante muito tempo e com muitas imagens, né? Então, eles treinaram, né, esse Latent Diffusion, né, e daí para criar os modelos do Stable Diffusion, em 256 GPUs a 100, né, por 600 horas, né? E aquela UNET lá, né, tinha, né, 856 milhões de parâmetros, né? E eles primeiro faziam um pré-treinamento, depois um treinamento, e eles usavam esse checkpoint aqui, que aqui de 2 gigabits, né, 2 gigabytes, né, que assim, esse EMA aqui é Exponential Moving Average, que é um jeito de você fazer o checkpoint, que você preserva a dinâmica do treinamento, né, para você poder treinar e depois e aperfeiçoar o treinamento, e fizeram uma representação de ponto flutuante num bom compromisso, né, entre precisão e compressão, né, e deu esse tamanho aqui, né, de 2,1 gigabytes, né. E aí eles chegaram nesse objetivo, que tem um modelo que não é tão grande assim, né, que você consegue rodar, né, numa GPU razoável, né, que tenha 10 gigabytes de memória, né, e eles conseguiram isso fazendo esse treinamento dessa maneira. Como eu falei, eles fazem o pré-treinamento, né, com imagem 256 por 256, e depois continua o treinamento com uma imagem de 512 por 512, e subsequentemente, depois, eles têm modelos do Stable Diffusion que foram treinados em 1024 por 1024, 768 por 768, depois 1024 por 1024, né? E aqui eles usaram a mesma estratégia do Imagen, que é o text encoder, ele é fixo, né? Só que eles, em vez de usarem, né, esse T5XXL, eles usaram o Clip, que é um modelo que é mais compacto, né? E aí você vê que eles fizeram os testes aqui, e se você for pegar o modelo que é usado no Imagen, que é esse T5XXL, ele tem mais ou menos a mesma performance do Clip, né? E eles treinaram e testaram, né, esse modelo e compararam com usar o T5 e o Clip, né, usando o Drawbench, né, que foi exatamente aquele benchmark que eu falei que o Imagen usou, né? E ele tem um alinhamento, né, e fidelidade muito parecida, né? Então, assim, conseguiu, né, assim, muitas vantagens em cima do Imagen, né? E não só isso, quer dizer, assim, só um detalhe, quer dizer, como eu falei, ele foi, assim, já na arquitetura eles incorporaram, né, essa diffusion guidance usando o classifier free, que é aquele, você tem o condicionamento e tem aquela chave ali que você pode colocar ou não, né, o condicionamento, né? E aí mostra como faz diferença você o quanto que você está guiando ali, né? Então, se você põe esse S aqui igual a 1, né, você não tem, né, uma qualidade muito boa, né? E aí, quando você coloca, né, esse S maior, você vai ter um bom condicionamento, né? E aí, no meio aqui, você vai ter, né, boa diversidade e tal, né? E assim, o resultado que eles conseguiram é que tem uma boa qualidade, muita eficiência e muita efetividade, né? Então aqui você medindo esses modelos todos, né, usando o FID Score, né? O Stable Diffusion aqui assim, demora menos tempo, né? E tem a melhor qualidade, né?
Então, comparando com o Parti e com o Imagen, né? E esse Make-SN e esse outro, quer dizer, ele é assim, tem a melhor, mais rápido e tem o melhor score FID, né? Então é isso. Assim, com isso a gente termina essa parte. Então queria dizer que assim, de uma certa maneira agora a gente chegou no estado da arte até o começo de 2023, né? Até o final de 2022, começo de 2023, que é em modelos generativos baseados em difusão, que é o Stable Diffusion, né? Provavelmente, quer dizer, durante esse ano a gente já viu ao longo do curso que tem outras, né, assim, outros avanços, né? Mas assim, isso aí foi realmente assim, um processo que levou no breakthrough, né? Então agora eu vou parar a gravação aqui.